Salve Santista! Agora quem dá bola é o Muito Santos, eu sou o Dan. Primeira vez por aqui, ó, já se inscreve, já deixa o like, já ajuda a crescer e fortalecer o Muito Santos, porque o seu like vai ajudar o Santos a ganhar hoje o clássico alvinegro, né? Um clássico alvinegro bem intenso, né? Um clima de tensão por ambas as partes, né? Pelos dois times, né? Os dois times vêm vivendo momentos terríveis aí, né? Nada condizentes com as suas histórias. E aí as torcidas têm impressionado muito, né? Primeiramente a do Santos, né? Já com protestos na semana passada, a polícia temendo invasões e arremesso de bombas e qualquer outro tipo de anarquia ali no pós-jogo caso o Santos não vença. E a torcida do Corinthians que já recebeu o time em Santos protestando, né? Parece que impediram o time do Corinthians de descer. Foi o maior auê também pelos lados do time de Parque São Jorge. E aí o clássico vive essa tensão, né? Talvez a derrota e o empate sejam péssimos resultados para ambos, né? Acho que só interessa a vitória para os dois lados, né? E aí, para ajudar nesse processo de vitórias, né, tivemos aí uma pausa da data FIFA, né? Foram mais de 10 dias de treinamento entre, enfim, folgas e treinos. Deu mais de 10 dias, né? Acho que o suficiente para apresentar uma melhora, principalmente se tratando do Odair, claro, o nosso foco é o Santos, se tratando do Odair, que por diversas vezes, né, alega não ter tempo de treinamento. Eu não sei mais quanto tempo o Odair quer para colocar esse time em ordem. Fato é que agora ele teve, né? Teve mais de 10 dias. E aí a gente espera que o Santos apresente uma melhora em campo, né? Uma melhora em campo, porque a gente está falando de um adversário que hoje tá com 9 pontos, né? É o 16º do Campeonato Brasileiro, tem 9 pontos, 2 vitórias e 3 empates, né? Então a gente está falando, apesar de ser o Corinthians, né? Um rival, um time grande também, a gente está falando de um rival que hoje está fragilizado, né? Tanto quanto a gente. Então, e por ser em casa, né? Eu acho que dá pra gente considerar aí um leve favoritismo e uma leve obrigação de vitória aí, né? Pra gente conseguir escapar bem da zona de rebaixamento. Tendo a possibilidade, inclusive, de se vencer, a gente ir até para o oitavo lugar, né? Com 16 pontos. Então é importante que o Santos faça o seu papel. Para fugir da zona de rebaixamento e depois para que se mantenha aí na primeira página da tabela. E quem pode ajudar nisso também são os jogadores que voltam de lesão, né? O Sandro e o Luan Dias, enfim, estão relacionados para o jogo, né? Vão ser opções no banco de reservas, né? E o Sandri, falando especificamente do Sandri, né? É bom ver o retorno dele, né? Ele está muito tempo fora e agora com o Alisson lesionado, né? O Sandri entra nessa disputa por uma vaga nesse time, né? A gente sabe que o Fernando talvez largue um pouco na frente por já estar sendo titular, mas antes da própria lesão, o Sandri era o titular. Então vai ser legal, vai ser interessante ver essa disputa de titularidade com o Camacho correndo por fora, tendo o apreço do Odair, que a gente não sabe o porquê, mas o Odair tem esse apreço pelo Camacho. E aí a gente vai ser interessante ver essa disputa para ver quem vai ser o parceiro do Dodi nesse restante de campanha do Santos no Campeonato Brasileiro, né? E agora falando de quem está fora, né? O Natan está fora, né? O Natan, lateral direito, péssimo. A gente não sabe se foi uma punição da diretoria, né, por ele estar fora, ou se quiseram preservar ele também, né, desse momento que ele tem sido um dos mais criticados aí pela torcida, merecidamente, né, vem de péssimas apresentações. A gente não sabe se foi uma preservação da diretoria ou se foi uma punição pelos gestos de coraçãozinho. Quem também está fora, né, mas dessa vez é do lado do rival, é o Renato Augusto, né? Renato Augusto que está lesionado, se não me engano, com edema na panturrilha, eu acho. É um edema em algum lugar, mas eu acho que é na panturrilha. E também segue fora, né? Do lado deles, quem vai estar lá é o Roger Guedes e o Yuri Alberto, né? Ou seja, chance de lei do ex aí dos lados do rival, a gente espera que não. Mas tem essa possibilidade, né? E aí a gente pode já passar para o time titular, né? João Paulo, João Lucas, Joaquim Messias, Inocêncio, Dodi Fernandes, Lucas Lima, Soteldo Mendonça e Marcos Leonardo, né? O Renato Augusto, se tivesse, talvez fosse um dos melhores jogadores em campo, aí o jogador com mais talento, mas já que não vai estar, né? Eu acho que o rival enfraquece bastante a sua escalação, né? O seu line-up, os seus 11 titulares, e o Santos vem com o que tem de melhor, né? Vem com a sua força máxima aí dentro do que pode fazer
nesse elenco. É importante ressaltar que o Lucas Lima já tem 2 cartões amarelos, né? E o próximo jogo é contra o Flamengo, um jogo importantíssimo. A gente espera que o Lucas Lima tenha essa concentração, tenha esse foco de não tomar cartão, né? O que é bem raro, porque o Lucas Lima, ele até nessa volta, na verdade, ele tem sido muito destemperado, né? Ele vem reclamando bastante com a arbitragem, vem se irritando muito, né? E já era um pouco assim antes, mas essa volta dele está ainda mais. A gente espera que ele tenha a cabeça mais tranquila para que não tome o cartão amarelo e não desfalque contra o Flamengo, que vai ser um jogo bem difícil, né? Bem importante. Seria importante a presença dele em campo. Então seria o ideal que ele não tomasse cartão amarelo para não prejudicar o desempenho do time no domingo, né? E aí, falar um pouquinho desse jogo, né? Do que a gente espera, né? O Odair tem essa tática que já está famosa, né? De pressionar os 15 primeiros minutos, arrancar esse resultado logo de começo, né? E o Luxemburgo, ele tem sofrido muitas críticas, né? Quanto ao desempenho do Corinthians, né? Tem jogo que, acho que contra o Del Valle, se não me engano, não chutaram nenhuma bola ao gol. A torcida reclamando que o time joga muito recuado. O próprio Luxemburgo não vem apresentando bons trabalhos há muito tempo, né? Apesar de ter um currículo muito vitorioso, as suas conquistas pararam ainda na primeira década desse século. Então vai ser um jogo aí interessante de 2 técnicos pressionados, de 2 torcidas incomodadas com o atual momento das suas equipes e de 2 times que buscam aí uma redenção para alavancar a tabela de classificação, né, e terminar o Campeonato Brasileiro de forma decente. Claro, a gente visa o nosso lado, né? O nosso lado que, de novo, a gente pode ficar até em 8º lugar. A gente torce para que o Santos faça o seu papel e que não dependa, né, de outros resultados para não se aproximar da zona de rebaixamento e que faça um Campeonato Brasileiro minimamente tranquilo. E a vitória de hoje vai ser bem importante, tanto para dar confiança quanto para se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. O que você pensa aqui? Escreve aqui embaixo. Santista, no pós-jogo a gente está de volta para comentar a partida entre Santos e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, 11ª rodada. Tamo junto, Santista.